Antes de orarmos, há alguns aqui dos quais deve ser pensado no meio da oração, independentemente do que seja. Levante suas mãos também. Eu levantei as minhas mãos. Vamos orar então. Nosso Pai Celestial, nós somos um povo muito privilegiado de podermos estar sentados aqui em lugares celestiais em Cristo Jesus, através de um Espírito batizados para um corpo. Nós temos o privilégio de estar sentados aqui e tomar parte nas bênçãos e testemunhos que tu dás aos teus filhos. Nós sabemos que a hora já está adiantada e nós não queremos entrar nesse tempo, mas agora é o meu tempo de falar. Não em pressa ou nervoso, nós pedimos, torna-nos silenciosos para esses momentos, para que possamos adiante receber as tuas exortações e alertas. Nós esperamos por ti, Pai, nessas coisas. Nós te pedimos, abençoe essa reunião desses homens do negócio do pleno evangelho. Os seus testemunhos possam caminhar bem longe a muitos lugares para a glória do nosso Senhor. E agora estamos alegres por podermos saber que vem um tempo quando todos os reinos dessa terra serão do nosso Senhor e que com Ele sobre a terra reinaremos e regeremos por 1000 anos. Nós olhamos para esse tempo, nós ouvimos esses homens falar sobre suas experiências e como Satanás passageiras, e olhamos para o fim do nosso caminho, quando a nossa recompensa será dada, que nós possamos consagrar nossos corações aqui, orar para que tu fales conosco através de lábios humanos e ouvimos com ouvidos humanos, que nós possamos obedecer a tudo que tu nos ordenas. Nós esperamos por ti enquanto lemos a tua santa palavra. É o nosso fundamento sobre o qual a nossa fé está fundada. Nós pedimos por tudo isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Vocês podem sentar-se. E agora, na palavra, eu desejo que vocês abram comigo, qual seja a leitura, especialmente 2 passagens e também algumas notas que eu fiz ainda. E então eu farei alguns comentários. Primeiramente, é de Deuteronômio, capítulo 4. Agora, pois, Israel, lembra-se dos teus dias quando estava no Horebe diante do teu Senhor, quando o Senhor me ordenou, reúna-me o povo. Eu vos deixarei ouvir as minhas palavras, para que aprendam a me temer enquanto lhe viverem sobre esse chão da terra, e também ensinem aos seus filhos. Então vocês se aproximaram e colocaram-se ao pé da montanha, enquanto a montanha até o interior do seu íntimo estava ardendo, envolto por nuvens escuras. E então em Hebreus 12, versículo 25, Hebreus 12, versículo 25. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra vos advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Então, pode ser uma passagem até estranha, um texto que foi lido aqui para os homens do negócio, mas que o Senhor possa abençoar a sua palavra em nossos corações. Eu quero tomar nessa manhã o tema e entrar diretamente na mensagem. Eu tenho que passar por alguns, eu tinha um tema, mas tem que passar ao largo disso e me voltar a esse texto. E o mundo está caindo aos pedaços. É um texto especial, mas eu me sinto guiado para falar sobre isso. O mundo está caindo aos pedaços. Vejam,
Nós estamos agora no tempo no qual se aproxima a Sexta-feira Santa, nós chamamos a Boa Sexta-feira, eu não sei porquê, mas é um começo de uma série de feriados e o mundo cristão festeja esses dias. Qual seja, em lembrança, em memória daquilo que aconteceu de acordo com a Escritura nos últimos tempos, grandes coisas que aconteceram. E nós usamos esses dias para festejar em função daquilo que aconteceu. Agora, se Deus estivesse aqui nesse tempo, nesse mundo cristão, e aquilo, o que é chamado de mundo cristão, eu me pergunto qual seria a sua posição em relação às nossas festas, em função desses dias, nos quais nós nos lembramos. As pessoas se reúnem com a esperança de constatar algo e de encontrar algo e de encontrar a solução. Se trata da linha da vida para segurar o mundo. Como hoje aqui nessa manhã, nós estamos reunidos por esse propósito. Pessoas se reúnem de diversos lugares e sabem que algo está errado. No mundo, algo está errado. E eles tentam, nessa hora, constatar aonde poderia haver uma solução. Muitas vezes aconteceu no mundo, já que está caindo aos pedaços. Nós vivemos num tempo onde não somente nossa nação, mas todo o nosso mundo está de fato decaindo. Parece que não há mais nada que tenha um fundamento e que possa ficar. De tantas formas diferentes tentamos ter entendimento, uns com os receber entendimento, diferentes sistemas, primeiro as Nações Unidas e assim por diante, para trazer entendimento à humanidade. O mundo cristão tentou de trazer um pouco de entendimento e parece que nós estamos lá onde começamos de novo e todo o sistema está caindo em si. Algo está errado e por isso nós queremos em seriedade pensar sobre isso. Não somente que passemos pelas coisas assim, nós ouvimos testemunhos, tivemos um café da manhã uns com os outros. Não, de todo o coração, nós queremos pensar, se trata de nossa vida. Vejam, nada é mais importante do que nossa vida. Nada é mais importante, independentemente o que ganhemos no mundo, o que alcancemos, então quão grande cheguemos, no fim do nosso caminho nós chegaremos e então se tornará revelado e nós temos e voltarmos à coisa com toda seriedade. Pessoas em outros tempos, pessoas tentaram de encontrar um caminho de sobrevivência e a única forma na qual eles tentavam, não somente na própria forma, mas voltando à palavra de Deus, eles tentaram na política, em fazer sistemas na política para receber o controle, para ter controle, para juntar o mundo, mas eles se separaram, se distanciaram do plano de Deus. Vejam, Deus tem uma forma de segurar as coisas e se as pessoas pegam seus próprios caminhos, eles têm que se separar do caminho de Deus. Antes de haver uma mentira, teve que haver a verdade. Vejam que a mentira é a verdade torcida. Então, todo pecado é assim, é justiça torcida. Todo pecado é justiça torcida. O diabo não pode criar nada. Ele só torce aquilo que Deus criou. Somente há um Criador, isso é Deus. Uma mentira é a verdade torcida. E adultério é uma coisa certa feita da forma errada. Vejam, tudo que é feito errado, nós vemos assim. E todo outro sistema vocês podem pegar, que foi feito ou trazido para juntar, segurar alguma coisa. Tudo que é torcido tem que ter um fim, porque somente o que não começou também não terá fim e não morrerá. Não tem fim. Tudo mais tem que chegar ao fim. Somente uma coisa não tem começo e não tem fim. Isso é Deus. E vejam,
Por isso nós podemos viver eternamente, porque a vida eterna de Deus temos dentro de nós. Vejam, Deus se separou, Ele nos deu o seu Espírito, assim como em Pentecostes, quando o fogo desceu, partido da coluna de fogo, e se colocou sobre cada um e se repartiu sobre todos. Vejam, a mente de Cristo deveria estar atuante dentro de nós. Deus é a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e Deus era a palavra. E ainda é a palavra. Vejam, se nos separamos da palavra, nós nos separamos de Deus. Jesus disse, se permanecerdes em mim, e esse é o mistério, se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, vejam, aqui está a ideia. Primeiro, a palavra de Deus tem que permanecer em vós. Não estatutos e coisas assim, sistemas que são martelados entre vocês. Não, e depois não estão de acordo com a palavra de Deus, então Deus deve confirmar? Não, absolutamente tem que ser a pura palavra de Deus. Vejam, e então será confirmado. Deus não misturará, não com algo torcido, não. Tem que ser totalmente de Deus. Vejam, em todos os tempos, nós tivemos essas coisas, que pessoas tentaram torcer a palavra de Deus e pegar outros sistemas. Então constataram, depois de um certo tempo, que não seguiam adiante. Nós vivemos no ano de 63, precisamos constatar que o mundo está caindo aos pedaços. Não pode ficar mais segurada por nada. Como Daniel viu na sua visão que os reis viriam e a lama e o minério de ferro não pode ficar juntos. Tem que ser a palavra. Outra coisa não poderá ser ficar junto assim. Nós constatamos na política, nos dias do mundo no qual Noé viveu, como naquela época os programas estavam indo adiante e havia um grande brilho, assim que a construção e o fazer das pirâmides e assim por diante, coisas que nós não podemos construir. Se algum de vocês já esteve no Egito e viu as pirâmides, nós não temos nada para construir essas pirâmides hoje. Eles eram mais progressivos do que nós somos na ciência e na educação. Vejam, mas então eles tiveram que constatar que o mundo estava caindo aos pedaços. Deus lhes enviou uma mensagem, mas eles rejeitaram. Uma mensagem simples, através de um fazendeiro simples, mas eles a rejeitaram. E o seu mundo caiu em pedaços. O mesmo aconteceu no tempo de Sodoma. Vejam, quando a imoralidade estava indo adiante, eles construíram grandes cidades, assim por diante. Vejam, e Deus enviou a sua palavra, mas eles rejeitaram e sucumbiram. O mesmo existe hoje também. Porque assim como foi naquela época, assim disse Jesus, como foi nos dias de Noé e nos dias de Sodoma, assim será nos dias quando o Filho do Homem vier. Tudo cai, sucumbe. Vejam, porque está edificado sobre areia e será então lavado por baixo. E nós constatamos que os grandes tempos, como naquela época, existem de novo. É o tempo da vinda do Senhor. Vejam, quando ele veio naquela época, nós sabemos, quando ele foi nascido e veio em carne, nesse mundo ele veio, nós constatamos que o mundo religioso, e eu desejo hoje à noite falar sobre a crucificação, nós constatamos que os judeus e os sistemas e as coisas que Deus lhes havia dado, eles torceram de tal forma, não havia mais sinceridade com seus sacrifícios, embora em função da letra eles ainda trouxessem, mas não havia restado mais nada. Não foi algo maravilhoso quando Deus ele aceitou o sacrifício em propiciação. Os judeus veio lá com o seu carneiro ou com o animal que ele trouxe como sacrifício e ele dava de todo o coração. Era algo grande. Após um tempo, se tornou uma tradição entre as pessoas. Certamente, eles ainda traziam ainda
carneiro e falavam, agora chegou o tempo de trazer o sacrifício, mas se tornou uma tradição. E eu quase estou convicto de que isso aconteceu também com o nosso sistema cristão e os sistemas nas diversas denominações e grupos. Nós nos chamamos cristãos, mas nós chegamos ao ponto, até nós pentecostais, e pensem nisso, a medicina é para a família inteira, mas nós, pentecostais, chegamos também ao ponto, e nós queremos dizer que todo mundo pentecostal está caindo aos pedaços, presbiterianos, batistas, todos os sistemas religiosos estão caindo aos pedaços. Nós sabemos que é verdade. E nosso sistema nacional político, tudo está no fim. E Isaías disse, todo o corpo está cheio de tumores e está cheio de pus, está tudo podre, e o corpo inteiro, algo tem que acontecer e tem que ser acima do sistema feito, o sistema humano feito por pessoas, e tem que nos trazer de volta à posição correta. Eu sei que é uma imagem muito escura que estou desenhando, mas é a verdade. E nós temos que olhar a coisa nos olhos. Não faz sentido de ficar pintando uma coisa por cima, mas o que é certo, o que é errado. Nós temos que ver a coisa como é. As nações no sistema político estão todos corrompidos, profundamente corrompidos. Nós vemos que programas existem na televisão, coisas sujas e assim por diante. Os nossos jovens veem isso, as nossas escolas estão tão podres. Eu sou do Arizona e uma das grandes escolas, há pouco eu contemplei e vi como lá os meninos e as meninas se comportam, como eles se comportam uns com os outros. E eu disse, espero que os meus filhos também não tenham que ir lá. Tudo está corrompido e mesmo assim é chamado a América. Algo pior do que isso eu vi, e isso é como os americanos se comportam em toda a terra. Eles falam de outros. Nós devemos primeiro varrer diante da nossa própria porta, antes de varrer diante da porta dos outros. E nós pentecostais temos que varrer diante da nossa própria porta, antes de falarmos dos batistas e os outros, porque o nosso sistema também está sucumbindo, caindo aos pedaços como deles. Nós vivemos nesse tempo. Sim, nós temos que pensar que nesses dias, naquela época, quando Jesus foi nascido, eles também tinham um tipo de sistema. Não tinha sinceridade, não havia sinceridade. Eles eram judeus, no 8º dia eram circuncidados. Sim, o mesmo nós temos hoje. Eles são levados para a igreja, são batizados e aspergidos, então já pertencem à igreja. Eles falam, você é cristão? Sim, eu sou cristão e sou americano. Vejam, uma vez na fila de oração, eu perguntei a uma mulher, você é uma cristã? E ele disse, eu sou, eu quero que você saiba que eu acendo uma vela todas as noites. O que isso tem a ver com ser cristão? Tem alguma coisa a ver? Eu sou assim e tal, eu sou presbiteriano e assim por diante. Vejam, isso não tem nada a ver com isso. Vocês podem colocar uma placa numa vaca ou até num limpador de ruas. Vocês são o que são pelo nascimento. Então vocês estão em Cristo. Através do novo nascimento, vocês são levados a isso. Mas o todo está num sistema, numa confusão, isso no tempo do retorno do Senhor. Vejam, a sua vida, o seu nascimento e então a sua crucificação. Vejam, tudo foi agora corrompido. A palavra de Deus foi tirada a atenção dela e não dá mais impressão que possa fazer alguma coisa com eles. Mas eles olham para alguém que deve vir também um sistema para que eles sejam tirados para fora e sejam seguros, tudo está tão corrompido, eles não têm mais nada, os que os segurem, mas eles ficam olhando para frente para uma coisa que os possa segurar. Não é assim hoje no mundo? Naturalmente, é a imagem do nosso mundo. Hoje, cada um olha para um sistema, algo que possa nos segurar, nos manter seguros, uma imagem do dia de hoje, um sistema ou algo para que não caia em pedaços, assim como foi naquela época, assim é agora. Isso se repete
o mundo religioso naquela época olhava para o Messias prometido. Os judeus, eles poderiam dizer a vocês, naturalmente, eles eram crentes. Nós já esperamos 4.000 anos pelo Messias. Nós cremos que ele virá. Certamente cremos nisso. O mundo político daquele tempo, também eles olhavam pelo Messias. Vejam, e também o restante das nações, eles olhavam pelo Messias. Mas quando ele veio, eles fizeram com ele como fizeram nos dias de Noé. Quando Deus lhe enviou a mensagem, eles rejeitaram. Vejam, e em todas as eras, eles ficavam esperando por isso. Deus enviava, mas eles rejeitaram. Porque não era de acordo com o gosto deles. Eles não queriam assim como Deus enviou. Eles queriam de uma forma própria. Eles ficavam ajeitando as coisas para si. Então, se não era assim, então não era de Deus, como eles pensavam. A mesma coisa hoje. Se não está no gosto dos nossos teólogos, então eles dizem que então não é mais, não vale, mas tem que vir no poder de Deus, como Deus determinou, ou prometeu para a era, como foi naquela época, também hoje. Mas eles rejeitam. E hoje, porque não é de acordo com a sua expectativa nesse tempo, como as pessoas esperam. Mas Deus firmou as coisas, ele sabia o que aconteceria, por isso não há nada errado, não. Tudo vai corretamente. Ele é infinito. Ele pode saber o fim antes do começo. Ele pode dizer isso. Ele é Deus. Não pensam que Satanás, de alguma forma, trouxe Deus em uma situação difícil. Não. Tudo acontece para que as suas características possam ser reveladas. Como o infinito Deus onisciente pudesse permitir algo que ele não quer? Não. Deus revela as suas propriedades. Na vossa vida se revelará de uma forma ou de outra. Mas veja, os sistemas, eles vieram e eles se voltaram daquilo para que Deus havia determinado para eles, como deveriam fazer. Se afastaram disso. Mas eles queriam saciar o nosso gosto. Bom, nós temos o chamado pelo Messias nesse tempo, mas não fazemos o mesmo o que fizeram naquela época. Nós todos esperamos por algo, cada um espera por algo. Eu ouvi aqui nessa reunião, eu vi os homens do negócio lá, eu vou a diferentes reuniões e pregadores, cada um espera algo. As nações têm falas políticas e esperam por algo. Se ouve os homens do negócio aqui, as suas conferências, um grande tempo virá, é dito, mas virá, mas de uma forma totalmente diferente, como vocês esperam, como vocês pensam sequer virá, jamais foi assim. Então, o mundo político, o mundo religioso, tudo é assim como foi nos dias da primeira vinda do Messias. Corrompido, todo o sistema está corrompido. A política não pode ficar pior e a religião também não pode ficar pior, como é agora. Tudo está corrompido. Sistemas políticos feitos por seres humanos e o que quer que está aí. Vejam, nós pensamos que temos que ter um tempo simples, já pensamos na nossa aposentadoria, assim por diante, mas a vida é uma batalha. Tudo o que tem vida dentro de si tem uma batalha. Vejam as árvores como batalham. E na primavera, para eles surgirem de novo, tudo que tem vida tem uma batalha. E se nós pensamos, nós temos que tudo tem que ficar leve, fácil conosco, não, então algo não está certo. Vejam, hoje eu vi um programa na televisão e todas as coisas que acontecem, pega os jornais e tudo, e estão fazendo piadas, e a América foi edificada sobre piadas e assim por diante. Eles contam suas piadas. E os nossos filmes, tudo está tão corrompido, não pode ser pior ainda. Sim, é assim como se um pequeno garoto passa pelo cemitério e fica assobiando, dizendo que não tem medo, mas ele assobia porque ele tem medo. Assim é com o mundo hoje. A América quer, com risos, se colocar para longe disso. Mas foi colocado na balança de Deus e achada muito leve. Então,
E se ele não condenar esse mundo, então ele tem que ressuscitar Sodoma e Gomorra e se desculpar por que os queimou. Nós fomos dados aí, nós fomos julgados e estamos caindo aos pedaços. Não há uma forma de salvação do sair para fora. Nós falamos de avivamento, nós vivemos nas cinzas do avivamento. Já passou há tempo. E nós tentamos de edificar sistemas, está corrompido. Vejam, nós primeiramente temos que começar os programas religiosos estão já fedendo ao nariz de Deus, como nos dias de Israel, os metodistas batistas, os programas pentecostais. Alguém disse há um tempo atrás para mim, você está julgando sempre as mulheres pentecostais. Por que ainda você está no meio deles? Porque eu os amo e amor deixa-se corrigir. Se o teu filho vai na rua e no meio da rua começa a brincar, você vai dizer, oh menino, o Senhor te abençoe, assim por diante. Não, isso não seria amor. Se você vê isso e faz, você iria lá para fora correndo na rua e pegaria a criança e a puniria e diria, não faça de novo. Isso é amor. Vejam, isso está com o nosso ministério. Nós temos medo que não podemos mais existir, então colocamos luvas assim quando pregamos. Ao invés de trazer a verdade, é algo errado e nós sabemos há sistemas, ao invés de que se trate para nós do reino de Deus, algo está totalmente errado. Vejam, os nossos dias pentecostais, nós colocamos a música, nós tocamos, ficamos pulando para cima e para baixo, mulheres com cabelo curto e com batom nos lábios e ficam dançando e indo para cima e para baixo e pulando lá e para cá. E nós pensamos que Deus, nesses sistemas, ele nos encontrará? Jamais ele fará isso. Deus não vem no vosso nível, vocês têm que ir ao seu nível, senão ele sequer virá a vós. Vejam, nós falamos que pessoas vêm e recebem o Espírito Santo e assim por diante. E eu prezo isso, naturalmente eu prezo isso. Mas vejam aqui o que fizemos. Aqui nós temos as denominações, nós criamos elas sobre provas, como falar línguas, mas não todos que falam em línguas têm o Espírito Santo? Sim, naturalmente. Eu sou um missionário. Eu vi como mestres de feitiçaria falaram em outras línguas, e em seguida trouxeram a interpretação e tomaram sangue de uma caveira humana. Entre em ordem, deixem-se corrigir. Vejam, a vida de Cristo tem que estar em vós. Como vocês podem pertencer a Cristo e seguir essas coisas? Quando as igrejas pentecostais há 50 anos começaram de novo e pessoas receberam o Espírito e dons ficaram revelados, mas o que eles fizeram hoje, tudo foi colocado em organizações de novo e todo o sistema está corrompido e está caindo aos pedaços com o restante do mundo. Vejam, tudo será assim, mas nós recebemos um reino que é inabalável. Vejam, nossa política voltada para o mundo, a congregação, a igreja voltada para o mundo, tudo está corrompido. Vejam, há tempos antigos, como era a nossa antiga congregação batista em Kentucky, quando nós tínhamos os homens e mulheres da forma antiga, e esse antigo pregador, com o irmão Cor, falou sobre isso, como eles entravam, mulheres com suas chapéus, e como oravam pela santificação, e posteriormente e agradeciam, e muitos grampos de cabelo caíram no chão, mas eles ficaram perseverando até puderem atravessar, e hoje nós nos envergonharíamos se víssemos isso, mas eram batistas, metodistas e presbiterianos que fizeram isso. E então, vocês falam, as pessoas do Kentucky, como pessoas sem educação, a sua mãe antiga, ela podia ensinar algumas coisas, e vocês sabem, se vocês aqui, até mulheres de idade usam calças curtas, e vocês se maquiaram e tudo mais, então vocês pensam ser alguém ainda? Essa velha mãe, ela vos pegaria um cajado e vos bateria, que vocês não poderiam andar por um ano. Mas hoje estão pregadores lá no pódio, têm medo de dizer a verdade para não perder sua posição.
nós temos que voltar à palavra de Deus. Não somente o movimento emocional, não somente falar disso, eu digo com o coração, com a alma, cada individualmente voltar à palavra de Deus. Vejam, porque ele disse, não somente falar disso, mas tem que acontecer. Eu li algo que alguém me deu, estava no jornal, e lá está escrito a história de Tony Fontaine, e deve ser pentecostal, e é apoiado pela Assembleia de Deus, e é um dos maiores grupos pentecostais, e lá na foto está uma Jezebel com cabelo curto e um francês do lado. Isso não é conversão nenhum. O Espírito de Deus, ele purificará um homem e uma mulher e transformará os dois, não nos deixará assim como é Hollywood. Ele entrou dentro do movimento pentecostal e os seus programas de educação, por isso nós não temos avivamento, por isso não estamos lá onde deveríamos estar e não podemos caminhar adiante. Primeiro temos que voltar essa palavra de volta, essa palavra. É tão triste, mas tudo é debaixo desse escudo do movimento pentecostal. Vocês acham que Deus apoiará isso? Não. Tudo tem que ter brilho. Vocês olharam muito tempo na televisão, sim, tudo está fedendo, está apodrecido, está caindo aos pedaços. Sim, está fedendo diante de Deus, independentemente quanto vocês falam em línguas e fazem isso e aquilo, e quantas pessoas de renome vocês têm no vosso meio. Vejam, vocês têm que vir receber o Espírito Santo para que vocês sejam purificados e se tornem de fato uma congregação. Essa é de fato a verdade. O que hoje precisamos é um profeta de Deus que vem, que não faz nenhum compromisso com as coisas do mundo. Vejam, essa é a única esperança que nós temos. Se trata da vida que vocês querem ter. Sim, alguém que dá o evangelho claramente, não com luvas ou com nomes, renome. Isso eu posso trazer, isso eu não posso trazer. Acima de 900 organizações, os diáconos têm 2, 3 mulheres, o pregador deixa uma congregação, vai para outra e quer uma maior igreja, uma maior congregação. Mas o que é isso? O que é tudo isso? Nós queremos homens chamados por Deus que são duros, que vêm com uma mensagem, que pode ir lá e que tudo seja estremecido e as pessoas sejam chamadas de volta para Deus. Vejam, é o pecado e o Espírito Santo foi entristecido, às vezes nas visões que o Senhor dá, mas eu não agora perderei muito tempo, mencionarei isso, somente para a mensagem, tudo está caindo aos pedaços, as coisas que estão acontecendo, as coisas que não deveriam ser, que sequer deveriam ser conhecidas da congregação e mesmo assim estão aí. Quando Noé disse, eles não creram. Quando Moisés falou, eles não creram. Quando os profetas falaram, eles não creram. Eles tinham seus próprios sistemas, sim. Vejam, mas onde está as virtudes? São as virtudes, onde está a maternidade? O que é com as nossas mulheres? O que aconteceu com elas? Vejam, elas se voltaram à deusa de Hollywood. O que era antigo sumiu, saiu. É uma vergonha. Alguém me disse há pouco tempo, por que você não para de sempre ficar lembrando as mulheres que seus cabelos são cortados curtos? Por que você não as ensina como deve ver visões e assim por diante? Eu disse, como eu posso ensinar álgebra se eles não sabem nem o abecedário? Quanto mais eu prego, pior se torna com elas. Todo o sistema está corrupto e está caindo aos pedaços. Vejam, Deus, ele não salvará o mundo por uma organização, por um sistema, mas através do Espírito Santo. E o Espírito Santo está nas palavras que são anunciadas pela palavra, são confirmadas lá. Vejam, nós fizemos tradições e nos seguramos nelas e tiramos o poder da palavra de Deus através disso. Vejam, Deus nos dará aquilo que nós necessitamos, não aquilo que queremos, porque queremos coisas da nossa própria forma. Nós queremos isso, nós queremos aquilo. Manda-nos nisso, manda-nos aquilo. Não, Deus sabe o que necessitamos.
Vejam, se por exemplo o seu pequeno filho vem e vocês estão ainda fazendo a barba com uma faca para cortar a barba, você fala, você é meu filho, eu vou passar para você. Não, vocês são adultos, vocês sabem como você tem que usar um barbeador, mas você não pode passar isso para uma criança. Vocês sabem como deve ser usada essa faca de navalha, né? E os pentecostais falam em línguas, eles vêm em cultos de cura, mas tudo é então pervertido. Então vem imitações de acordo com o intelecto. Deus não quer que vocês façam isso. Vejam, chega ao ponto que imitações acontecem e Deus não é por isso e não está dentro disso. Se da Assembleia de Deus tem alguém que vem, de certa forma, então o outro grupo também tem que ter tal homem assim. Há pouco, quando o pequeno Davi ele veio, então cada congregação tinha que ter um pequeno Davi. E se uma menina pregava, então eles todos querem uma pregadora. Uns se comparam com os outros e se comparam uns com os outros e querem fazer o mesmo. Por isso estamos nesta confusão. Vejam, vocês estão nesse sistema do qual Deus, vocês voltaram para esse sistema do qual Deus os tirou, cada um no seu lugar. Por que vocês da unidade? Por que vocês se tornaram uma organização da qual vocês saíram? Isso foi feito repetidamente e a mesma coisa, isso não é de Deus. Vejam, todo está corrupto, está errado. Deus não vos chama de acordo com as suas organizações, Ele vos chama de acordo com o vosso nascimento, naturalmente. Com isso Deus vos chama, através disso, e Ele conhece as nossas necessidades. Nós temos que aceitar as coisas assim como Ele quer, não como nós queremos. Deus não aceitará se nós apresentarmos para Ele. Vejam, aqui alguém disse, irmão Branham, eu vi, aqui ele fez isso, o outro fez aquilo, glória seja a Deus. Naturalmente, se ele fez, está em ordem, mas se Ele vos chamou, vocês não precisam falar a ninguém por isso. Isso será colocado à prova por si mesmo, mas cada um quer ser como os tais, e por isso estamos nesse sistema. Mas nós constatamos, na política das denominações, nós determinamos a política, e é política religiosa que está sendo feita, e então os nossos pregadores estão direcionados em relação a isso. Um homem, ele vê a verdade, mas ele não pode seguir a verdade, porque a congregação o jogaria para fora. Vocês veem, as pessoas dirigem ao invés de Deus, são estatutos, organizações, eles vos seguram fora da verdade. Como um metodista poderia sair e pregar o batismo no Espírito Santo? Vocês, pregadores metodistas, vocês que saíram, vocês presbiterianos, vocês puderam ficar, vocês foram expulsos, naturalmente acontece assim. E com os pentecostais é a mesma coisa, sempre é o sistema, e todo sistema está corrompido, e por isso nós temos que colocar de lado. Vocês podem não crer agora, mas se o tempo ainda perdurar e alguns anos ainda vierem, vocês ouvirem então, vocês dirão, de fato o homem tinha razão. Talvez é tarde demais, mas Jesus disse naquela época, Deus enviou profetas sempre e repetidamente, mas os seus sistemas terrenos, eles não saíram. O que fizeram com eles? Eles colocaram os profetas no túmulo e então, na próxima geração, eles compreenderam que aquele era um profeta, então pegaram os seus túmulos e decoraram, pintaram. O mesmo Israel fez. Eles pegaram o profeta Moisés e fizeram uma tradição da sua vida. Vejam, Martinho Lutero, John Wesley e com outros fizemos. Nós olhamos sempre para trás. Vejam, eles fizeram uma tradição das suas vidas. Uma tradição, mas nós estamos numa outra era, num outro dia. Os dias passados estiveram. E todo o sistema passou assim, eram sistemas feitos por seres humanos. Jesus, quando ele veio sobre a terra, ele encontrou a congregação na mesma situação. Eu creio que hoje que ele retornará, eu creio, e eu sei, somente uma coisa pode nos salvar. Esse é o retorno do Senhor. Não os metodistas, nem os pentecostais, eles não poderão fazer isso, somente Deus. Jesus Cristo, e eu creio que ele virá, de acordo com a Escritura, ele virá. Mas tudo se tornou religioso, denominações, ao invés do Espírito Santo. E esses sistemas das denominações
nos guiar aos diferentes caminhos na forma de piedade, como a Escritura diz precisamente que aconteceria. O profeta disse em 2 Timóteo capítulo 3 que viria um tempo que ficariam arrogantes e assim por diante, e escarnecedores e infiéis e assim por diante. Eles têm a forma da piedade, mas negam o poder. De tais vos afasteis, porque a esses pertencem que entram nas casas e pegam aqueles do sexo feminino e os pegam, assim como Janes e Jambres vieram e contra a verdade, contra Moisés, também que atingiu as igrejas pentecostais, são imitadores. Quando Moisés jogou a sua vara, então Jambres também jogou sua vara. O que Moisés fez, também os dois fizeram. E essas imitações nós vemos entre os pentecostais. Os outros sequer foram considerados. O profeta disse que aconteceria assim. Como vocês podem segurar isso? Está na Bíblia. Nenhuma palavra de Deus pode fracassar. É a palavra de Deus. Nós vemos, acordai antes que seja tarde demais. Vejam, a verdade caminha adiante, apesar de todos os sistemas. Vocês têm que vir a Deus, somente a Deus. Essa é a última chance de vocês. Ele tem que transformar vocês. Deus quer lidar com vocês pessoalmente. Ele quer falar com vocês. Mas não tentem fugir e como Esaú fugir. Não. Vocês sabem, ontem à noite, quando 25 levantaram suas mãos para receber o Espírito Santo, se houvesse tal fome assim, se há uma fome assim, então está um anseio no coração. Então todos que levaram suas mãos, de fato, deveriam receber. Vocês não podem criar as bênçãos de Deus, ou terminar as bênçãos de Deus. Vocês pensam que um pequeno peixinho no oceano teria que dizer, eu tenho que beber com cuidado para que em um dia acabe toda a água? Não. Vocês pensam que um ratinho no celeiro do Egito teve que dizer, eu tenho que comer com cuidado porque em breve tudo terminará? Não. Vocês não podem acabar com a graça de Deus. Ele prometeu na sua palavra e ela está aí para vocês. Sim, vocês têm que ver as coisas assim como são. Mas de tudo errado vocês têm que sair. Mas se vocês permanecem na confusão, ele não poderá fazê-lo. Nós nos movemos entre os pentecostais lá, as mulheres com cabelo cortado curto. Vocês sabem que isso não está correto para uma mulher de orar a Deus assim? E se sua mãe tivesse feito isso, a quem vocês, atrás do pobre, aquele que esteve na escola bíblica, vos afastou mais de Deus? Vocês pensam que ele tem um título de doutor, que ele pode se afastar assim de Deus, assim? Vejam, os sistemas internacionais vos afastam de Deus com todos esses programas de escolaridade, de seminários. Não foi Satanás, não disse a Eva no começo para que se tornasse mais sábia? Ao invés de que ela somente tivesse escrito a palavra de Deus, ela quis ter mais sabedoria e ela deixou cair essa cerca e passou para essa barreira. E vejam, hoje ele vem dos seminários, tem tradições assim por diante. Vejam, mas a palavra, o evangelho do começo, isso eles não vão, eles não querem. Que dia é hoje no qual vivemos? Nós temos que voltar a Deus. Certamente, nós temos que aceitar. Naturalmente, muitos pensam que Deus tem que abençoar isso ou aquilo, tradições. Não, ele jamais fez isso. E eu quero que um historiador me corrija se algum tempo veio alguém na Terra com uma mensagem de Deus e que então foi feita uma organização após isso e que Deus então mais uma vez utilizou essa organização. Não, ela foi colocada de lado. Jamais. O seu espírito saiu disso. Os luteranos, os presbiterianos, os católicos se levantaram. Vocês sabem, as igrejas pentecostais ou as congregações, ela não começou em Roma. Eu quero que vocês, católicos, me mostrem se a congregação começou em Roma. Não. É sua igreja de vocês, mas não é a congregação. A congregação começou em Jerusalém. Vejam, onde nós começamos.
Vejam, vem uma mensagem, surge uma mensagem, e de repente é feita uma organização, e depois tudo é colocado de lado e não é usado mais. E os sistemas estão caindo aos pedaços. Em que tempo vivemos? Mensagem rejeitada, rejeitando as promessas, a verdade é rejeitada, e Deus faz o mesmo no nosso tempo. Primeiro, nós pensamos que estamos no caminho, então nós encontramos no meio da política, no meio de tudo, todas as coisas humanas corrompidas e assim por diante. Eu tenho algo aqui que eu teria que ler, mas no momento ainda não. Vejam, Deus, Ele mora consigo mesmo e Ele quer que o seu povo seja separado de todos os movimentos emocionais, de tudo que venham a Ele. E Jesus disse: se permaneceres em mim e minhas palavras permanecerem em vós, então poderei pedir o que quiserem. Isso é verdade ou não é verdade? Está certo ou não está certo? Onde está o poder de ver isso e de vivenciar todas as coisas? De permanecer na palavra. Jesus foi a palavra e a Bíblia diz: Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Ele era a palavra e a palavra se tornou carne. Mas, vejam, se nós trazemos tradições assim por diante, então Deus não poderá confirmar, independentemente o que formos imitar. Não. Vocês podem dizer: irmãos, isso e aquilo acontecerá. Eu não quero feri-los. Um dia virá o arrebatamento e a noiva terá sido tirada e vocês não terão sabido de nada. Cada um diz: Jesus retornará um dia nas nuvens do céu e dizer: sim, venham vocês batistas, venham os pentecostais, venham vocês. Eu vos digo assim, como penso sobre isso? Jesus retornará. Naquela época foi prometido que ele viria. Ele não veio, nem 1% dos judeus sabia que ele era. Nem sequer uma centena parte do mundo sabia. O que disse Malaquias, o que Isaías disse, se cumpriu. Mas estava escrito que o alto será abaixado e o que era baixo será elevado, e que as árvores bateriam as palmas, e eles pensaram: assim acontecerá. João veio e a escritura se cumpriu. Eles não sabiam. Então ele falou: o Filho do Homem virá para Jerusalém, e os seus discípulos também não compreenderam e falaram: não, primeiro tem que vir Elias. E ele respondeu: ele já veio e vocês não o reconheceram. Vejam, ele falou de João e ele fez o que a Escritura disse. Ele fez o que a Escritura falou e ele também fez o que a Escritura falou. Um dia vocês estarão surpresos e o arrebatamento já terá acontecido, mas vocês não souberam. Todo dia desaparecem no mundo quase 500 pessoas, não se sabe onde estão. E nos dias, não é? Foram somente 8 pessoas que foram salvas. Vejam. E se fala do reino milenar que virá, e dirão: não tinha acontecido o arrebatamento antes, e vejam, vocês nem sequer sabiam o que aconteceu. Alguém no caminho para a reunião, uma pequena irmã, será levada, e uma aqui, outra lá. Acordem, porque assim será, que a vossa consciência seja estremecida. Levantem-se, é uma hora séria. Pessoas que vocês estão vindo, levem aos seus corações. Vejam, vocês deveriam ter vergonha. E naquela época foi uma vergonha que cristãos fossem ao cinema e assim por diante. Hoje, Satanás já trouxe o cinema através da televisão. Vejam. E então vocês, mulheres, roupas imorais e assim por diante. Em Chicago, se ouve como lá foi feito o relato que 30 mil abortos são feitos, registrados num mês. O que aconteceu? Vejam, a velha sujeira, tudo está aí. Não é nada mais do que tradição e política que restou. Está fedendo aos narizes de Deus. Está corrompido até o fundo. E ele então fará surgir uma nova terra. E primeiramente o reino milenar, onde os justos reinarão sobre as cinzas dos outros, caminharão sobre as cinzas dos outros. Tem que haver um estremecimento antes de que acontecer isso. Tem que acontecer através de uma mensagem. Nós reconhecemos que quando ele veio naquela época, no seu tempo, como foi, nós sabemos.
Roma fica olhando por um gênio militar maior do que o restante do mundo. Eles tinham algum programa para que os outros fossem envergonhados e eles pudessem surgir. Então, Israel, eles pensavam que viria um Messias como general e expulsaria os romanos e então colocaria sua regência em Jerusalém. E o que eles receberam? Um bebê, um salvador. Eles pensaram, eles eram salvos. E assim é hoje. Vejam, se nós precisamos, o que precisamos é um salvador. E já pensamos, somos salvos. Eles sabiam o que necessitavam. Olhem hoje aos nossos políticos. O que Deus vê, o que somos nós. Rússia quer um homem forte, um Messias, como nós falamos. Alguém que os leve até a Lua antes que vocês tenham começado aqui. Vejam, os restos das nações, o que eles querem? Algum tipo de um gênio cientista. O que é? Todos querem estar na frente, eles querem estar na frente de nós. Eles querem nossas bombas atômicas, querem destruí-las antes que nós possamos começar. Há 1900 anos veio o verdadeiro Messias. Ele foi crucificado, ele havia prometido de retornar. Ele prometeu que o Espírito Santo, a luz, nos últimos dias brilharia. Eu me pergunto, não somos como judeus naquela época, a quem os batistas ficam esperando? A outra pessoa que é maior do que Billy Graham? O que os pentecostais esperam? Eles dizem, vocês podem parar. Nós podemos fazer uma organização de tudo. Nós queremos um grande homem. Todos devem vir aqui. As pessoas da unidade, todos querem ter as pessoas para si. E a congregação de Deus, e todos, eles têm escolas, seminários bíblicos, todos têm seus programas de educação bíblica. E eles estão lá onde estavam no começo. Muitos de vocês não estão de acordo com isso, mas eu vos digo, é assim. E como a minha mãe usava nos dizer, vocês sabem, ela mesma fez o seu pão, assou o seu pão para que ficássemos saudáveis. Ele nos dava banho no sábado à noite e também nos dava o óleo de fígado. E eu falava para minha mãe, eu não posso mais cheirar isso, isso me deixa doente. O que te faz enfermo, o que não te faz enfermo também não te faz saudável. Sim, nós precisamos de algo que nos estremeça com pessoas pentecostais. Nós, que uma vez fiquemos doentes sobre todo esse tipo de coisas teológicas e tudo que nós recebemos para que possamos ficar saudáveis, acorde com suas escolas bíblicas, com seus seminários, com as vossas escolas de treinamento. Deus não quis... Ele não quis maçãs azedas como essas. Ele queria bom fruto. Creio que está escrito, um dia será tarde demais. Eu sei que é difícil, mas eu não estou aqui para ficar lidando com vocês como bebês ou ficar balançando para lá. Eu tenho que vos dizer a verdade um dia, e esse dia virá, quando vocês virão, isso estava certo, de volta, saindo dessa situação, porque a vinda do Senhor está próxima. Ele não virá para os batistas, ele virá para os indivíduos, individualmente. Eles estavam lá e viram que ele podia discernir os pensamentos do coração e disse, esse homem, esse é um Beelzebu, ele é um vidente, um adivinho. E o que Jesus disse, vocês são do vosso pai do diabo. E o que fez a mulher lá no poço, e ele disse, 5 homens tu teve, e esse que você tem agora não é o teu marido. E ela disse, eu reconheço, você é um profeta. Quando o Messias vier, ele fará essas coisas. Quem é você? E ele diz, eu sou o que fala contigo. Já a luz bateu na semente prometida. E ela foi à cidade, relatou sobre isso. Ela disse, venham, vejam o homem que me disse tudo, não é esse o Messias? E o sinal que ele devia fazer. E os doutores da teologia, eles estavam lá e não podiam explicar. Mas tinham que dar uma resposta aos seus ouvintes, qual seja sua própria ideia radical. O mesmo está aqui de novo. Os homens não creem, as igrejas não creem. Vocês não podem ser decepcionados, porque a Bíblia diz que seria assim. Vocês, indivíduos que estão determinados para a vida eterna,
Para vocês foi determinado isso. Olhe para a obra missionária. Veja o tempo que estamos vivendo. Deixem Cristo entrar dentro de vocês. Você diz, eu penso isso, eu penso aquilo. Vocês não devem pensar nada que o pensamento de Cristo esteja em vocês. E esta é a palavra. Se os mesmos pensamentos que ele teve. Agora eu me pergunto essa noite. América, você gritou mais alto. O que você quer? Eu estou voltando aqui de além-mar. O que você está fazendo? Quem deve reinar sobre você? Você queria um gênio ou algo bem? Agora vocês o têm. Mas a verdade, eu quero vos dizer, eu não vos quero ferir. Vejam, foram as máquinas de votação que decidiram. América foi colocada assim, sobre formação, a igreja e tudo mais, teologia, educação, estatutos humanos, e os pentecostais entraram dentro disso, assim como as coisas estavam. Eles querem estatutos, não verdade. Agora reconheçam o que vocês fizeram. Vocês queriam que vocês passassem bem. Certamente vocês viram na televisão, o Sr. Kennedy e o Sr. Nixon foram testados. Que inteligência eles tinham. Não sabemos onde vemos e o que recebemos. Vocês democratas, eu não sou democrata nem republicano, mas vocês democratas, vocês venderam a sua primogenitura e colocaram algo dentro de si do qual nós nos afastamos. Nós fugimos disso, envergonhem-se disso. Vocês têm o mesmo Acabe, a mesma Jezebel. Vocês querem moda. Agora vocês não precisam mais para Paris. Agora vocês têm um francês lá, com a cabeça lá, com a cabeleira dele. Agora vocês têm exatamente aquilo que vocês querem. Onde eles vos guiarão? Diretamente de volta para Roma, onde vocês vieram. E vocês protestantes, vocês queriam uma grande organização que estivesse sobre vocês reinando. É o Conselho Mundial das Igrejas. Como David Duplessis, que fala do Conselho Ecumênico, ele pode trazer as pessoas pentecostais dentro disso. O que acontece com vocês? E então, alguém anunciado como Santo Pai, assim tal, não diz a Bíblia que vocês não devem chamar ninguém de pai, que somente um é vosso pai e esse está no céu? O que é? Vocês não conhecem a Bíblia? Vocês não conhecem o vosso Senhor? O Espírito Santo vos não ensinaria para reconhecer um ser humano assim. Vejam, agora vem presbiterianos e todos entram, e a Bíblia fala disso. Enquanto veio o noivo, quando eles vêm para pegar o azeite, o que é com arrebatamento, então? A Bíblia diz, quando as virgens nécias vierem para buscar o óleo, quantos sabem que está certo isso? Quando as virgens nécias vierem para buscar o óleo, então a noiva entra, e as outras ficam lá nas trevas. Elas sequer receberão. Mas agora se ouve, eles falam disso, que todos receberam, mas eu vos peço, acordem, está mais tarde do que vocês pensam. Certamente elas voltaram, elas tinham um movimento emocional, mas estavam fora. Talvez vocês perguntem, quando isso acontecerá? Uma manhã isso será. Sem que vocês sabiam antes. Eu espero que vocês possam ler. Eu espero que o Espírito de Cristo esteja em vós e vocês compreendam do que eu falo. O Espírito Santo vos revelará. Está em fitas magnéticas e as fitas magnéticas vão pelo mundo há pouco tempo. Quando os 7 anjos desceram e me foi dito, vá ao norte de Tucson, lá será dito o que você tem que fazer. Então os 7 selos foram abertos e assim por diante. Eu vi as pessoas vindo, desde as 3 horas da manhã esperavam, com corações abertos, vieram de todos os lugares. Eu disse, ó Deus, certamente estamos no tempo do fim. Pensem nisso. Quando a 7ª trombeta tocar, ou seja, o 7º anjo tocar a trombeta, que de acordo com Apocalipse 10, que todas as coisas estarão cumpridas e o tempo não existirá mais. Nessa era da igreja, na era da igreja de Laodiceia, a última, que é morna, deve acontecer isso. Eles pulam e dizem, eu tenho. E como se parece nas congregações, como Jezebel. Eu não sei
pense nisso, a perdição. O vosso exterior expressa o que está dentro. Independentemente do que vocês falam, a vossa vida fala mais alto que o vosso testemunho. Nós estamos aqui, nós viemos, algo acontecerá e vem de cima, não daqui. Deus enviará Cristo. Nós temos nosso gênio, onde está? Vocês queriam, vocês o têm agora. Vejo o mundo inteiro, vocês receberão diretamente o Conselho Mundial das Igrejas, dentro de lá, de onde vocês saíram, para se tornar aquilo que vocês tornaram. E vossa congregação, igreja, vocês levam aquilo que Deus anunciou, vocês levam de volta isso, lá no Conselho Mundial de Igreja. Alguns deles não creem sequer no nascimento virginal e no retorno de Jesus Cristo, e vocês aceitam tudo isso assim. Aqui vocês têm. É tempo, eu creio, que eu chegue ao fim. Irmãos e irmãs, pensem nisso. Nós estamos no tempo do fim. E educação pegou o lugar da salvação. Vocês veem, vocês estão no corpo de Jesus Cristo. O que vocês querem? Vocês querem o que as pessoas recebem, o que os americanos querem, o que os pentecostais querem? Eles não querem alguém que lhes diga a verdade. Não. Eles dizem, não, isso eu não preciso sequer ouvir. Eles desligam e saem do salão, mas isso está em seu coração deles, e eles expressam o que eles são. Qual dos profetas nos últimos dias veio sem que a congregação tivesse rejeitado? Vejam, o mundo está caindo aos pedaços, a congregação está caindo aos pedaços, os sistemas estão caindo aos pedaços, por isso há um sistema de Deus, é um sistema fora de Deus, nada pode ser feito contra isso. Pensem nisso. Então, essa pergunta, antes de caminharmos adiante, o que se a Rússia tivesse ter o seu Messias, o que aconteceria conosco? Vejam, a Alemanha, não há muito tempo atrás, teve eles receberam o seu Messias, o seu Hitler, seu gênio. O que se a Rússia tem o seu homem? O que então? Então, se não tivesse o Deus da graça no céu, eu não saberia o que deveríamos fazer. Porque então toda minha esperança teria acabado. Mas há uma verdade de congregação, uma verdadeira congregação que espera pelo retorno do Senhor. Deus sempre prometerá. Sim, vocês dizem, por que é enviado se tudo permanece assim? Não, foi semente predeterminada que sairá e brotará. Os outros passarão largo disso e ficarão no seu sistema, como nos dias de Noé. Eles creram adiante no que criam, mas os eleitos estavam determinados para a vida, eles vieram. Jesus disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai o puxe primeiro, e todos que ele puxar virão. Vejam, nós temos que separar a semente e a luz, então brilha sobre ela. Nós temos que ser uma casa de luz. Vocês pentecostais que pensam ter luz, vocês colocam o direito de ter o cálice da bênção de Deus, ter beijado e ser deliciado nele. Vocês pregadores desse tempo, o que é com vocês? Vocês permitem aos seus filhos fazer tudo. As mulheres cortam seus cabelos assim por diante. Não diz a Bíblia que uma mulher que corta seu cabelo, o homem tem o direito de mandá-la embora? Antigamente era errado isso. E maquiagem, só uma pessoa, uma mulher se maquiou na Bíblia, foi Jezebel, e Deus a deu aos cachorros, o que se tornou comida de cachorro. Fiquem longe dessas coisas, não pertence a um cristão. Você diz, eu pertenço à Assembleia de Deus, eu pertenço aos da unidade. Sim, vocês pertencem lá mesmo. Mas se vocês pertencessem a Cristo, seria diferente, porque a palavra de Deus, a semente de Deus, se estiver em vocês, então vocês seriam um exemplo para o cristianismo. Vocês brotariam, mesmo se o mundo sobre vocês zombasse, assim como fizeram com o Senhor, com cada profeta, com todos fizeram. Eles os colocaram nos túmulos. Ou nós vivemos para esse mundo, ou para aquele mundo, para o mundo que é futuro. Onde está o vosso tesouro? Lá estará o seu coração. Vamos esperar pelo retorno do Senhor, olhar por isso e ser exemplos de cristãos verdadeiros. Vejo as pessoas de hoje, evangelistas assim por diante. Primeiro querem ter tanto dinheiro assim para virem para pregar. E então eles levam as pessoas de volta para lá onde os pentecostais foram tirados. Vejo todos brilham, tudo está assim, brilho e pomposo, Hollywood e tudo. Mas o evangelho, ele está ardendo. Há uma diferença muito grande entre o brilhar ou o irradiar.
Vejam, as grandes igrejas, as coisas melhores, melhores ouvintes, os melhores membros, os batistas em 44, 1 milhão a mais, e agora Billy Graham, que é um grande evangelista e um homem de Deus. Eu estive não há muito tempo junto com ele no café da manhã, quando ele falou e ele prega também aos sodomitas e diz e tenta tirar aqueles que estão lá, mas a congregação não estava no meio dos sodomitas. E ele, quando esteve lá falando, ele disse: o que acontece? Ele disse: Paulo me colocou um exemplo. Se ele ia a um lugar e um se convertia e ele voltava depois de um ano, ele encontrava 30 ao invés de um. E ele disse assim: eu vou em algum lugar e converti 30 mil, e depois de um ano eu não tenho sequer um. E ele disse: vocês pregadores, tomem a cartão de decisão, então vocês estão sentados nas vossas mesas, chame as pessoas para ir lá. Eu admirei que ele teve a coragem de falar isso. Eu gosto de um homem enviado por Deus, que de acordo com a sua convicção, ele vem se está certo ou errada. Veja, ele estava lá e falou, e eu estava sentado lá com o Dr. Mantor Bayham, um amigo meu. Ele é batista, eu conheço já há muitos anos. Nós nos reunimos repetidas vezes e estamos também em oração juntos. E eu não queria interrompê-lo, o que esse grande evangelista estava falando, mas eu pensei comigo mesmo: ó grande evangelista, Billy, o que Paulo fez quando ele foi para Etiópia e um se converteu, a quem ele pôde deixar para trás? Veja, Paulo, ele os havia trazido para longe das coisas do mundo, até que Deus esteve neles e eles estavam fundados e firmados em Cristo. E então, ele os deixou. Hoje, nós levamos os jovens milhas para frente, tomam sua decisão, chamamos hora da decisão, e então, o que eles têm? Eles não têm nada, eles não venceram nada. Naturalmente, entre toda a impressão, eles têm um movimento de emoção, é uma rede que foi jogada, como Jesus disse, será jogado no mar, mas há muitas coisas dentro, mas pense nisso. Também há peixes lá dentro. E esse o mestre pega para si. Vejam, Deus sabe quem é e quem não. Vejam, se tiverem sido levado para dentro do reino de Deus de tal forma, se são 30 mil, então depois de um ano teriam 400 mil, se os seus corações estiverem ardendo com o fogo de Deus. Vejam, eu pensei que eu teria que admirá-lo por sua decisividade e sua convicção, mas mesmo assim, algo tinha que ser dito. Vejam, certamente eu prezo tal homem. Nós não olhamos para um homem que fica virando que nem uma galinha com vento, não, de forma nenhuma. Vejam, é um sistema no qual estão dentro, que hoje está atuante. Tudo está corrompido até o fundo. Nós agora temos o homem lá dentro. O que vamos fazer com ele? Vejam, agora estão voando como pássaros negros. Todo o gabinete está tudo, milhões de dólares, sistema de milhões de dólares. E isso também para as igrejas. Agora é tão fácil entrar na igreja, eles dizem nas igrejas pentecostais, só um pouquinho de movimento, então já aconteceu. Vocês devem ouvir como os indianos dão testemunho, os hindus, ou vêm junto comigo com a África, lá se os primitivos eles estão adorando ídolos e têm seus movimentos lá em transe lá, que manchado de sangue. Vocês não podem falar nada disso para mim. O diabo, ele imita tudo que Deus tem. Vejam, até a verdade de Deus, ele imita naturalmente. Mas atentem, lá estão o que quer a congregação. As nações, o que queriam? Eles queriam tal presidente. Mas agora nada pode ser mais segurado. Hoje vocês têm que tomar cuidado como vocês veem a cidade. Mas eles queriam um homem que desse tudo o que eles queriam e assim por diante. Tudo o que eles quisesse fazer. E milhares de acidentes nas ruas porque as pessoas beberam. Se alguém é morto nisso, então vem a desculpa, embora foi morte
homicídio culposo. E se alguém faz outra coisa, o que eles fazem com ele? Ele vai lá na cadeia. Vejam, não há uma justiça nisso. Eu falo do Estado americano, do governo, mas Jesus, ele predisse as coisas. Satanás quis dar-lhe tudo. Ele disse, eu dou a você se me adorares. E o que eu tenho que dizer agora no fim? Nós vemos o mundo político está caindo aos pedaços. Eles voltam a Roma tão rápido quanto podem. E a Bíblia diz em Apocalipse 13, vejam, aqui estamos nós, grandes organizações. E de acordo com Apocalipse 17, é a mãe, a prostituta e todas suas filhas. As prostitutas, vejam, um faraó veio que não conhecia José. E os pentecostais guiam todos lá para dentro. Tudo é engolido. Ó Deus, ajuda-nos. Deus ajuda essas pessoas. Às vezes, vem sobre mim como se eu quisesse correr na rua e gritar. Eu sei que tem que acontecer essas coisas. Eu vejo a luz que Deus deixou brilhar. E se vê do outro lado o brilho e tudo mais. O que tem que fazer, Senhor Jesus? Deixa-me ser verdadeiro até que você venha. Até que tu venhas. Deixa ficar parado e mover onde tu me moves e dizer o que tu queres que eu diga. Eu ainda tenho 20 páginas, mas é tarde demais. Eu escrevi alguma coisa para o meu resumo aqui. O que tem que fazer? Eu condenei as vossas organizações, não a vocês, somente o sistema que os levou a isso, onde vocês estão agora. Irmãos, se vocês pensam que eu vos condenei, não, eu tento vos ajudar. Vejam, se eu soubesse que vocês estão no rio, lá no barco, e vocês cairão lá numa cascata e eu não vos alertar, o que será então? As coisas estão indo agora ao diabo, de onde vieram, ao inferno, de onde vieram. Eu tenho que alertar. Quando agora estive em Tucson, nós queríamos comprar alguma coisa para o café da manhã e a mulher lá da caixa perguntou a um garoto que pegou cigarro lá da máquina, ele pegou para sua mãe? Não, é para mim. Vejam hoje, e as pessoas fumam e fazem algo que cabe na sociedade. Se bebe-se um pouco assim conservativamente, então está bem, álcool. Não, isso é um sistema, isso não é a palavra de Deus. Esse movimento estatal arruína a nossa nação, por isso há tanta confusão, por isso estamos nesse estado. Então o homem diz para mim, eu sinto com você, porque ele não pode parar de fazer isso como está contigo. Eu não fumo nada. E esse homem tinha mais ou menos 70 anos, ele disse, eu gosto de ouvir isso, que você não fuma. E eu disse, eu também não bebo. Ele disse, isso eu prezo ainda mais. E ele disse, se alguém em casa quer beber algo, então não vamos ter nada contra isso. Mas não beber e ainda lá fora, e deixar uma mulher ainda atrás da direção. Eles dizem, as mulheres dirigem mais seguramente. Nós passamos pela terra, pelo país aqui, de um lado para o outro, e todas as vezes que de um livro lemos de 380 a 300 eram mulheres que haviam feito algo errado no trânsito de 300 e 380, mas que vergonha se uma mulher está lá atrás da mesa, lá na cozinha. Esse é o ministério que Deus deu para ela, para os seus filhos. Se ela vai ao pódio, então está errado, está fora do pódio. Eu quero um homem que olhe para mim e diga, mostre, prove da Bíblia que eu estou errado com essa explicação que uma mulher não pertence no púlpito, não Adão, mas Eva foi seduzida. Mas vocês chegaram até o ponto, vocês não podem voltar mais. Vocês estão no mundo, vocês queriam isso, vocês receberam isso. Mas aqueles que olhem para o reino de Deus, a cidade que Deus edificou, e eu não fico olhando para uma denominação, mas no reino de Deus, não queremos personalidades denominacionais, algo grande que nos diga como receberemos mais membros, assim por diante. Não. Vocês já têm membros suficiente. É como se levássemos mais porcos para um lugar para beber água. Não. Deus leva os seus no seu reino, no reinado que vem de cima.
Vocês certamente leram o que Bob Jones disse e escreveu, o que ele escreveu sobre Billy Graham, e Billy Graham, ele fez muito mais do que Bob Jones jamais poderá fazer. Abençoado seja o homem por aquilo que ele fez. Mas o que acontece nos lugares, façam um filho duplo dos seres humanos, ao invés que sejam preenchidos com o Espírito Santo e entrem no reino de Deus, para que o Espírito Santo possa tomar a direção. Vejam, certamente eles têm muitos que eles guiaram as igrejas e denominações, mas guiaram eles a Deus e o colocaram no seu reino. Hoje eles se chamam fundamentalistas e assim por diante. Onde estamos? Onde está a verdadeira congregação? Está fora de todas as congregações. Não fica olhando para um presidente, fica olhando para o reinado e o rei que virá, o rei dos reis. Ele, através do seu Espírito, está na terra. Ele está no corpo misterioso de Jesus Cristo. Lá, a batistas presbiterianos, eles não entram com membros oficiais, são nascidos dentro dele, ajuntados pelo batismo do Espírito Santo. Nós olhamos para que o rei venha a esse reino. E ele é o filho de Davi e se sentará no trono de Davi e reinará eternamente no trono de Davi. Vejam, antes de entrarmos nesse reino, antes desse reino vir, nós já podemos ser colocados em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Olhar por todas as sombras, por toda a perdição, por todos os programas de televisão, sobre tudo, além de tudo isso, sobre toda a perdição e tudo mais, e somos levantados para cima em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Ele fala e diz, e fala conosco, e como nós devemos nos portar, o que devemos fazer certo e assim por diante. Jesus Cristo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E o seu reino virá, o seu reino será edificado entre o seu povo aqui sobre a terra. Talvez vocês não queiram, talvez vocês não gostem mais de mim depois disso, mas um dia vocês terão que reconhecer que foi a verdade. Ouçam, nós esperamos por um reinado e nós receberemos um reinado que será inabalável. Nós recebemos algo em nossos corações que nenhum diabo pode tirar, que poderia nos estremecer. E eu disse ao homem lá que eu sou um pregador, eu não fumo nem bebo, e ele disse, isso eu prezo muito. E ele disse então, quando eu era policial, eu vi que os jovens, eles causavam tudo, e eles têm toda a culpa, eles fracassaram. Eu disse, ouça, o que você diz está certo, mas só parcialmente. Eu diria, os pais fracassaram. Ao invés de ter reuniões de oração, eles não estavam em casa. É assim como eles educaram seus filhos, eles beberam e assim por diante, e tudo mais. Foram os pais que fracassaram, não os filhos em primeiro lugar, eles que foram. Mas vejam, eu disse, ouçam o que aconteceu. Nós dois agora nos encontramos pela primeira vez. Você tem mais ou menos 70 anos de idade, eu sou um pregador. Você representa a lei civil do país, eu represento a lei espiritual. Se alguém quebra a lei, ele tem que contar e vai para a cadeia. Ele disse, está certo. Quem quebra a lei de Deus vai ao inferno. Vejam, é Deus que como juiz virá. Vejam, e ele fará o julgamento. E se aqui uma lei é transgredida, se o juízo virá então e acontecer a condenação, vejam, cada lei tem que ter uma pena consigo também. Quando a lei é transgredida, ele disse então, de acordo, eu tenha terminado minha explicação, o Senhor te abençoe. Onde você prega, eu disse, onde quer que se abra uma porta. Vejam, somente alguns minutos já havia acontecido com esse homem. Ele perguntou, onde eu prego? Vejam, quem transgride a lei é punido. Nós entramos então nesse reino através do batismo do Espírito Santo. Não uma fé produzida, fabricada. Não pensam em vossos pensamentos. Eu não creio em falar em línguas. Eu somente sou contra que muitos falam em línguas sem terem recebido. Vocês podem dizer que não receberam. Olha as congregações, cada um diz, nós somos a congregação, nós somos a congregação, nós somos a congregação. Mas somente há uma congregação, e esse é o misterioso corpo de Jesus Cristo.
E vocês são batizados dentro deles através do Espírito Santo e toda a sua natureza é transformada. Algo vem agora na minha mente. A minha esposa e eu, nós fomos fazer compras após ter voltado do culto e então nós observamos e vimos lá uma mulher que disse, ela, de fato, ela está vestida de certo. E vimos outra lá e sabíamos, estão na Igreja Batista e no coral, na Assembleia de Deus, e vimos como estava vestida. Eu disse, não são o nosso tipo de pessoas. E você pensa com isso? Não somos americanos? Não. Eu disse, se eu vou para a Alemanha, eu encontro um espírito alemão. Se eu vou para a Suécia, encontro lá um espírito nacionalista. Se eu vou para a Índia, eu encontro um espírito nacionalista. E se eu vou para a América, aqui eu encontro um espírito que pensa saber tudo melhor. Vejam, e nós somos os idiotas mais independentes que existem. E todo mundo sabe isso. Nós tentamos comprar nossa amizade com dólares. Vocês não podem comprar amizade. Todas as nações, toda a nação, até a sua raiz está corrompida. A esperança acabou. Nós somente temos uma coisa, a vinda do Senhor. E ela disse, vocês não somos americanos? Não, nós moramos somente aqui. Eu disse, vejam, os outros, esses são americanos. Eles têm um espírito americano, eles agem de acordo com a moda de Hollywood e assim por diante. Eu disse, você é americano, mas nós somos lá de cima. Por isso, as mulheres na nossa congregação não fazem assim, elas vivem santas e puras. Pegue uma mulher que carrega tal roupas na rua, independentemente quão viva bem, no dia do juízo, vocês onde terão que ser responsáveis pelo adultério. Se um homem olha para elas e causa adultério no seu coração, cumpre o adultério no seu coração com ela, vocês podem ser puras e limpas. Se vocês aparecerem, vocês têm que se responsabilizar-se, porque lá no juízo vocês causaram isso. Vejam, onde estavam mulheres uma vez? Elas são a coluna de uma nação. E onde estão hoje? Hoje não pode mais falar com elas. Veja, por que chegou a esse ponto? Porque vocês, covardes, estavam no pódio e não falaram a verdade. Era uma marionete de alguma denominação. Por isso, tudo chegou nesse ponto. Deus tenha compaixão de nós. Ou vamos entrar no seu reino e encontrá-lo, viver então nele. Então, seus pensamentos serão santos, serão de cima. E lá está a vossa herança. Vamos inclinar nossas cabeças em temor. Eu vos coloco essa pergunta. Muitos, talvez hoje à noite, não voltem. Talvez é a última vez que eu vos veja. Jesus pode vir antes. Talvez venha a destruição. Algum momento isso pode acontecer. O seu mistério, a sua misteriosa vinda. Irmão Branham, a congregação não pode ir assim. Um dia eles não saberão. E ele virá, o seu mistério, e ele virá. Como no livro de Romeu e Juliette, quando li, ele veio na noite e a roubou. Então dirão, lá sumiu alguém e assim por diante. O que aconteceu? Dirão, ele foi a algum lugar, ou uma moça saiu e não voltou, e o arrebatamento já aconteceu. Centenas desaparecem todos os dias, não se sabe onde estão. Antes do tempo chegar e antes de acontecer, vocês não querem chegar em ordem com Deus? Eu vos amo. Eu não quero bater nos pentecostais. Eu não quero vos trazer situação difícil. Eu vim aqui para vos ajudar. Disse alguma coisa errada a vocês alguma vez? Alguém, um dos seus diretores, pode dizer alguma coisa, falei algo errado? Então peço que provem, mas eles sabem melhor. Agora bem, muitos estiveram na reunião. Eu não teria dito, a não ser que não tivesse sido comissionado. Vocês precisam de Cristo. Vocês querem, de fato, aceitar o reino de Deus e vocês querem ser totalmente transformados e mudados, uma nova natureza receber, para que a nova vida possa brotar e as velhas coisas do mundo estejam mortas. Eu não vos peço vir ao altar, eu só peço que sejam sinceros. Se vocês pensam assim e vocês querem, então orem, e que orem por você. Então levante a mão. Então mais ou menos 90% levantou. Nosso Pai Celestial, se eu agora olho
antes de fechar os meus olhos e vejo esse anúncio aqui no jornal, a história de Tony Fontaine, em que forma ele, com truque, ele tentou fazer a coisa. Ele veio na plataforma, mulheres vestidas moralmente na plataforma. O que Jesus diz: quem vocês querem ver? Quando João veio, algum carregou algum honrado, algum rei, uma cana que com o jumento faz o que quer. Não, João. Ele não foi movido para lá e para cá. Ele não fez compromissos de nada. O que vocês queriam ver? Um profeta? Eu vos digo, mais do que um profeta. Ó Deus e Pai, nós reconhecemos que não resta nenhuma esperança para a congregação, para as organizações que esteve contra a sua vontade. Não esperança para as nações. Essa nação, uma plena imagem de Israel. Israel chegou na terra pátria e expulsou os habitantes quando vieram. E quando viemos, expulsamos os índios americanos, grandes homens naquele tempo, Davi, Salomão, Josué. E assim nós viemos e expulsamos os que viviam aqui, fizemos nossas colônias com liberdade de religião. Então vieram dogmas assim por diante. Nós temos um Washington Lincoln lá, mas os anos passaram e agora eles têm um Acabe finalmente aqui, trouxeram lá para dentro, e uma Jezebel maquiada que coloca a moda do mundo. Isso nós fizemos e agora nós vemos o mesmo acontecer. Naquele dia, tu tinhas um Elias que veio e julgou a coisa. Ele estava lá. A sua voz será ouvida no dia do juízo. Nos envia um Elias, Pai. Nos envia a voz da Bíblia, a voz de Deus, confirmada e provando que tu és Deus, o que faz o mesmo ontem, hoje e eternamente, para que as pessoas saibam que é a verdade, que como a mulher ao poço, que estão tão confusos, que quando a luz veio sobre ela, ela viu algo. Ela não foi mais a mesma pessoa. Ela veio para a fonte que ela jamais tinha visitado antes. Conceda isso agora, Senhor. Que muitos hoje possam ver que a fonte está aberta e que a palavra de Deus ainda está atuante, eficaz em todos aqueles que creem. Muitas mãos estão levantadas. Estão em terrível aflição. Eu creio que pensam assim. Eu quase não poderia crer que pessoas somente tentam, que entraram aqui de todas as tradições da moda e saíram tudo por meio pentecostal. Eles vieram, então eles constatam posteriormente da mesma coisa, entrar em grandes programas, são seguros em grandes programas em todos os lugares, pessoas de renome. Pai, ajuda-os. Eu penso, eles não puderam levantar suas mãos, a não ser que algo atuou isso neles, o Espírito fez isso. Cerca de 90% eles reconhecem algo está errado. Eles não querem ficarem assim. E de acordo com a ciência, eles não poderiam levantar sua mão, porque o peso da gravidade seguraria para baixo. Mas são pessoas que podem ordenar que sua mão se levante ou fique embaixo. Tu constitui-se as pessoas que têm livre arbítrio, livre vontade. E eles podem fazer assim. O teu Espírito os convenceu que de forma errada eles adoraram. E agora o Espírito Santo está com eles e neles. E eles levantaram suas mãos. Eles desejam vir a ti, ó Deus. Tu conheces os seus corações. Que o Espírito Santo possa entrar dentro deles, como se rompesse uma barragem e entrasse com poder, para que o Espírito Santo possa libertar suas almas para a vida, que ardam para a vida, e que o verdadeiro fogo de Deus possa queimar dentro deles, e eles venham então para a humanidade, não para organizações, mas para a humanidade, não para a política, não para as organizações que está caindo aos pedaços. O mundo político, nós vemos caindo aos pedaços. E nós vemos tudo, mesmo as Nações Unidas, como um balão está cheio, indo para lá para cá, movido para lá para cá, dos termos políticos. Nós vemos o Conselho Mundial das Igrejas, nós vemos onde são trazidos em uma armadilha
como uma aranha coloca a sua teia. Ó Senhor, que eles possam levantar-se rapidamente e acordar, mesmo nessa cidade, dessas mulheres aqui, esses homens aqui. Ó, não deixe passar ao largo deles, Senhor. Como a Igreja Católica parecia acordar após reconhecer o São Pedro que ele era, e a outros tempos eles acordaram após tinham matado Joana d'Arc. Eles sabiam o que estava acontecendo, mas somente posteriormente eles compreenderam. A congregação acordou após Jesus foi crucificado, mas foi tarde demais para eles. Ó, que os pentecostais também, eu os amo. Eles sustentaram meus filhos, eles são, ó Deus, o Senhor. Deixa-os saber que há uma mensagem para levá-las de fora, para sair de suas organizações. Ó Deus, deixa algo surgir para que sejam trazidos de volta. Traga-os lá para que reconheçam Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O que nós estamos colocados agora na sua presença em lugares celestiais através da sua palavra, seu Espírito pertence a ti. Faça com ele como queres. Eu te passo a eles como salário da vitória da mensagem, no nome de Jesus Cristo. Amém.